Fala aí, Lancinalta, tudo bem? Aqui, Fábio Lázaro, mais uma vez com as quentinhas, as informações do Corinthians, que estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, 6h15 da tarde, ou 6h15 da noite, como passou das 18, é 18h15, é 6h15 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Goianiense. O Corinthians faz dobradinha contra o Dragão de Goiás, depois também joga contra o Atlético pela Copa do Brasil. Você já confere no meu lado, eu acredito que está do meu lado direito, aqui no meu campo de visão, está do meu lado direito, Alexandre Guarilha, ele que é setorista do Corinthians também pelo Diário Lance. Tudo bem, Guarilha? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Natália? Já dando oi para todo mundo aí. Mais uma etapa dessa nossa cobertura aí. E o Guarilha cumprimentou a Natália, também cumprimento a Natália agora. Você viu com um rosto novo aqui conosco. O Corinthians, que eu repito, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E o nosso formato novo de coluna de vídeo no Lance, vamos conversar sempre com alguém que conhece muito do adversário, o nosso espião, que vai trazer informações do adversário. A Natália Freitas é setorista do Atlético Goianiense pelo Sistema Sagres de Goiás, Rádio Sagres, TV Sagres. Natália, um grande prazer estar conversando contigo. Seja bem-vinda a essa coluna de vídeo do Lance. Muito obrigada, Fábio. Um grande abraço para você, para o Alexandre. Um prazer estar participando pela primeira vez para a gente falar aí do Dragão, que no ano passado foi muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, que é, quem sabe, repetir e melhorar essa campanha agora em 2021. Guarilha, o Barroca, que está chegando no Atlético Goianiense, formado, né, como técnico no Corinthians, foi por muito tempo técnico da base corintiana, né, Guarilha? Isso, ele trabalhou muito tempo aqui, né, na base do Corinthians, aí, como a Natália falou, ultimamente ele não tem tido uns trabalhos muito agradáveis aí, mas, em contrapartida, o Atlético começou a temporada muito bem, né? Apesar de cair na semifinal do campeonato goiano e não se classificar na fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi uma campanha histórica, né? Foi muito bem, diferentemente do Corinthians, que acabou passando um vexame ali na primeira fase. Como que vocês estão avaliando essa temporada do Atlético, em termos individuais, coletivos? Como que está o time jogando hoje? Em que nível que você acha que ele está hoje? O time do Atlético, Alexandre, ele começou avassalador ali no Campeonato Goiano, sem dúvida é o grande favorito ao torneio, tanto que em algumas rodadas o clube se permitiu a entrar com o time reserva. Mesmo assim, conseguia resultados positivos, né? Na semifinal, isso não aconteceu justamente contra o Grêmio Anápolis. No primeiro jogo lá, o Atlético jogou com um time totalmente reserva, porque tinha um confronto contra o Libertad no Paraguai 2 dias depois, e aí jogou com o time reserva lá e perdeu por 1-0. No jogo da volta, aqui em Goiânia, o Atlético conseguiu reverter esse placar, venceu por 2-1, mas perdeu nos pênaltis, 26 cobranças, 13 para cada lado, e o Atlético acabou perdendo. Então, foi uma frustração muito grande. A gente até fala aqui que o Atlético queria muito mais o título estadual do que passar de fase da Sul-Americana. Porque se o Atlético conquista o título esse ano, seria um tricampeonato. Isso nunca aconteceu, seria um tricampeonato inédito. O Atlético queria muito esse tricampeonato, o Vila Nova já tem, o Goiás já tem seus grandes rivais, o Atlético ainda não. O Atlético tinha muito anseio por esse tricampeonato não veio. Então o time sentiu realmente essa eliminação do campeonato estadual. Na Sul-Americana, o Atlético entrou com aquele discurso de que entrou num grupo forte, com times tradicionais, e é apenas a segunda participação do Atlético em torneios internacionais. Então, o time entrou com aquela situação mais leve, de vamos participar da Sul-Americana, tentar vencer os jogos, mas sem pensar muito na classificação, tentar representar bem a marca do Atlético, expor bem a marca do Atlético. Só que depois das primeiras rodadas se viu que era possível tentar uma classificação, né? E o Atlético começou a ficar mais focado nisso. Mas não conseguiu. Mas, apesar disso, o Atlético foi eliminado invicto, né? Teve uma campanha ruim apenas dentro de casa. Foram 3 empates por 0-0 jogando em Goiânia. E essa é, hoje, a grande preocupação do time, da comissão técnica e da diretoria. O desempenho do Atlético jogando em Goiânia. O time não consegue furar bloqueios. O Atlético é um time reativo. Ele se dá bem contra times que o atacam. Ele consegue reagir aos ataques. Mas na hora que ele encontra uma defesa bem postada, ele tem dificuldades. Então, o Atlético, até no mercado mesmo, está em busca disso. De peças que dão
variações ofensivas, que o Atlético possa conseguir, né, melhorar essa questão ofensiva, de criar jogadas e conseguir furar bloqueios. Hoje é a grande preocupação do Atlético. O Fernando Miguel, o goleiro do Atlético, inclusive, deu uma entrevista coletiva hoje, e eu até perguntei para ele como que o Atlético começaria a Série A, porque o time foi eliminado de 2 competições. Ele chega frustrado por ter sido eliminado ou fortalecido pelo resultado não ter vindo, mas a gente vê que o Atlético está jogando bem, né? E ele disse que chega com essa ponta de frustração, porque sabia que o Atlético poderia ir mais longe, mas eles também chegam confiantes, porque o time vem jogando bem, o Atlético vem jogando bem. Quem consegue assistir os jogos do Atlético vê que o time está jogando bem, faltando mesmo essa transição ofensiva ali, essa conexão entre a criação e a finalização. Natália, você falou que foram 26 pênaltis na eliminação do Atlético? Na semifinal para o Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis, que conquistou o título nos pênaltis, venceu o Vila Nova nos pênaltis. O treinador é o ex-volante do Goiás, o Kleber Gaúcho. E ele disse que nessa reta final, nessa fase mata-mata do Goianão, o Grêmio Anápolis treinou quase 1.000 pênaltis. Foram 948 cobranças treinadas durante essa fase final, e o Grêmio Anápolis teve cerca de 94% de aproveitamento nos jogos contra o Atlético e contra o Vila Nova. Quase 1.000 pênaltis treinados. Podia contratar o Kleber para ser treinador do Palmeiras, que está com probleminha para bater o pênalti, o rival do Corinthians, inclusive. Mas eu perguntei dos 26 pênaltis, porque a gente pode dizer, então, 26 pênaltis Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis, já pode dizer que o Goianão é maior que a Europa League, que ontem tivemos aí Villarreal e Manchester United com 22 pênaltis cobrados. Agora você pensa um repórter de rádio fazendo conta de 26 cobranças. Estava até tonta já. Estamos nessa, porque além do lance eu também faço rádio, cresci no rádio e ainda faço rádio além do lance, então imagina o sofrimento. Basicamente, o que o Corinthians deve temer sobre o Atlético Goianiense? Quais os destaques individuais dessa temporada? Eu acredito que o Janderson não vai poder jogar por conta do contrato, né? O que o torcedor do Corinthians deve temer no time do Atlético Goianiense? Para mim, o Atlético Goianiense ele depende muito de um jogador, assim, o jogo dele depende muito do desempenho ali do Marlon Freitas. É quem movimenta o Atlético, é o motorzinho do time, né? É quem cria jogadas, quem faz a ligação ali da defesa, meio e ataque. Para mim, é o principal nome do Atlético hoje, é o volante Marlon Freitas. Ele tem uma capacidade muito grande de visão de jogo, de fazer lançamentos. Então, para mim, o ponto forte do Atlético hoje é o Marlon Freitas. Seria o Janderson, que é um desafogo do time. Ele peca muito na questão da finalização, na conclusão das jogadas, talvez no cruzamento, mas ele é um desafogo, né? É um desafogo para o Atlético, né? Seria ele, mas ele não pode jogar, assim como o André Luiz. Os dois estão emprestados pelo Corinthians, né? Em acordo contratual, né? Os dois não podem jogar. O Zé Alberto vem em uma ótima fase, é um atacante que ele não é aquele centroavante que fica fixo, ele se movimenta bastante. Então, Zé Roberto e Marlon Freitas, para mim, são os grandes destaques, né? Ainda tem algumas dúvidas na escalação, porque o Arthur Gomes, que seria uma opção ali para o ataque, para o lugar do Janderson, está se recuperando de uma lesão muscular, ainda não está 100%, então talvez não jogue, e aí o Atlético vai ter que apostar em garotos da base, né? O Atlético, o Ronald, que jogou o campeonato estadual emprestado pelo Grêmio Anápolis, voltou, é uma opção ali para o ataque. Então, os treinadores do Atlético vão ter um trabalhinho para escalar o time ali nessa parte ofensiva para o jogo de domingo. Mas, não fugindo da sua pergunta, para mim, os pontos fortes do Atlético, Marlon Freitas, né, e também o Zé Roberto. Então, olho neles, torcedor corintiano, olho neles, principalmente Silvinho, que estreia nesse fim de semana no banco de reservas do Corinthians. Natália, muito obrigado pela sua participação, ajudou muito, foi a nossa espiã aí de Goiânia, falando um pouquinho do Atlético Goianiense, que enfrenta o Corinthians 2 vezes, enfrenta neste domingo pelo Brasileirão e na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. Beijo, Natália. Grande abraço, Fábio, um abração para você também, Alexandre. Estamos aqui sempre à disposição. Precisando de notícias do Atlético Goianiense, pode contar comigo. Foi um prazer participar com vocês. Valeu!
Mais uma vez, batendo bola com você, torcedor corintiano, no Lance. Se você quiser mais informações do Timão, é só acessar lance.com.br/Corinthians. Da minha parte é isso. Forte abraço. Tchau, tchau.